canal do Tchau ouve e bate um papo, desta vez, com o ex-deputado Paulo Melo. Por isso, eu peço a vocês que compartilhem esta conversa, se inscrevam no canal do Tchau. E a primeira pergunta que eu faço para o Paulo Melo é rápida, objetiva. Paulo, primeiro, obrigado pela tua presença. Eu que te agradeço, Tchau. Agora eu digo, 7 mandatos como deputado estadual consecutivos. Tinha sido até vereador em Saquarema. Você planeja o quê? Um novo mandato? Por quê? Porque a política fez a diferença na minha vida. Eu sempre gostei de ajudar. E nada te oportuniza mais transformar, mudar a vida das pessoas do que a política. E a política também foi a única atividade que eu encontrei que me preenchia totalmente, que me permitia fazer, sabe, as coisas pelas pessoas e as pessoas, ao mesmo tempo, fazerem as coisas por mim. Porque eu só fui político que o povo quis. E eu usei toda a minha estrada, todo o meu espaço para mudar a vida das pessoas. E quero continuar. Perfeito. Agora, aqui não vai ser chapa branca, ficar só passando pano. A gente tem que perguntar o que tem que perguntar. Paulo, você sente nesse tempo todo teu agora, principalmente recente, muitas acusações vindo da prefeitura de Saquarema? Por quê? Olha, Tchau, eu já paguei todo o preço da minha vida. Eu tive minha liberdade tirada, sem a liberdade, consegui que a minha mulher fosse deputada pelo partido grande do MDB. O grande medo de Saquarema é que eu me torne deputado, porque aí não será uma pessoa com uma voz isolada, será uma autoridade deixando bem claro e tornando transparente todos os erros que eles cometem na administração pública. Estão fazendo tudo, gastando dinheiro. Saquarema é uma cidade milionária, ou bilionária, melhor dizendo, são bilhões de orçamento, uma fortuna de royalties de petróleo. Recentemente, uma pessoa que morava na minha casa gravou um vídeo com a ex-prefeita, no outro dia fazer uma denúncia contra mim. Então eles vão fazer o tempo inteiro, mas eu não ligo não, porque a minha história de vida supera tudo isso, o meu trabalho supera tudo isso, o meu legado, aquilo que eu fiz. Porque eu não você falou, não, chapa branca aqui, quem passa o pano sou eu, porque eu fui guariba de agência de automóvel. Então quem sabe passar pano aqui sou eu. Mas eu não me preocupo. Eles me acusam, eu me defendo. Também não vai ficar me lamuriando, ó vida, ó Deus, não. Acusa, eu vou lá e me defendo. Eu fui absolvido. Meu processo foi arquivado e anulado. Agora, uma pessoa que morava na tua casa te acusou? Conta pra mim isso. Porque essa pessoa está trabalhando no gabinete, posta vídeo no gabinete. Era parente, inclusive. Porque é assim que funciona. Muito dinheiro. Infelizmente, algumas pessoas são cooptadas de uma maneira fácil, mas eu vou enfrentando. O medo deles é o seguinte: lá eles têm um trabalho para eleger a ex-prefeita, que é mulher do mandatário de Saquarema, e que ótimo, se ela for eleita, ela é deputada federal, candidata a deputada federal, eu não vou disputar com ela. Se ela for uma boa deputada para Saquarema, eu quero o melhor para a minha cidade. E manter o deputado atual deles, que nunca fez nada pela cidade. Eu até brinco, Tchau, diz assim, se alguém me trouxer uma obra feita por ele, escolhe o prêmio que eu dou. Agora, uma coisa que é bem clara, que não encontraram esse crime. Você já falou o negócio do arquivamento. Lavagem de dinheiro, não tá lá, se procurar, até falei. Eu não fui acusado, fui agora na máquina Caça-Níqueis, Máquinas Caça-Níqueis, em Saquarema. Todo mundo sabe de quem que é. Foi uma coisa impressionante. Eles disseram que as máquinas ficavam numa casa minha em Rio Bonito, mas não foram lá. Não teve busca e apreensão na minha casa. Eles disseram que os bares me pertenciam, mas ninguém foi no bar. Ninguém foi no bar. Ninguém foi lá no bar para ver. Os caras estavam fazendo busca e o bar estava aberto jogando, continua aberto até hoje. Nenhuma máquina foi apreendida. Eles disseram que era o chefe de gabinete da minha mulher, que era o grande operador, mas não teve busca e apreensão na casa do chefe de gabinete da minha mulher. Eles disseram que era um motorista, segurança que pegava, mas ninguém fez uma campana, ninguém intimou, ninguém fez busca na casa do motorista, mas fizeram busca na casa do motorista de Uber, que constantemente levava a minha neta para casa. É vergonhoso. Mas veio de onde isso?
Carta anônima, denúncia anônima. Que, obviamente, carta anônima não é difícil. Denúncia anônima que não teve inquérito, que teve um relatório e que eu respeito decisão da justiça e que o juiz deu mandado de busca e apreensão. É um direito da justiça, a gente sabe separar os poderes, mas para mim é um absurdo. Agora, a sua história de vida é importante, porque faculdade você não tem. Quê? Foi isso que eu falei quando me convidaram para ser deputado. O quê? Não, eu fui fazer Mobral com 17 anos de idade, me alfabetizei com 17 anos, fruto de uma pessoa fantástica que eu conheci, que achava que eu tinha que aprender a ler e escrever, porque o analfabeto é um cego que vê, né? Está embaixo de uma placa e não sabe onde está. Fiz Mobral com 17 anos, fui fazer o supletivo, que era o complemento do primeiro grau, estava na 5ª série, fiz a 5ª série, passei para a 6ª série numa bolsa que eu ganhei do colégio acadêmico, na rua Maitá 44, há muito tempo atrás, mais de 50 anos atrás, e aí minha mulher ficou grávida, eu tive que optar. O que eu faço? Fui tomar conta da minha família. Eu trabalhava numa agência de automóveis de dia, era guariba, limpador de carro, e à noite eu trabalhava em obras, era servente de pedreiro, e parei de estudar, nunca mais estudei na vida. Agora, isso tudo, porque a gente conversando contigo, você sabe, a alerge toda está na ponta da tua língua, né? É impressionante como você foi presidente da CCJ, você foi em comissões e mais comissões. Como você conseguiu isso? Não sei, eu sou muito fã do Chico Xavier. Né? Acho ele uma pessoa fantástica e às vezes, sinceramente, lendo alguns livros dele, eu não sei se alguma coisa muda em mim. Eu não premedito nada, as coisas acontecem ao acaso. Eu fui mais do que isso, eu fui presidente da CCJ, da Comissão de Orçamento, da Comissão de Servidores, da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, das Comissões de Normas Internas. Fui membro de todas as comissões, fui líder de governo, líder de partido e presidente da Assembleia. Como eu não sei. Discutia com desembargadores, já fui a órgão especial para discutir leis afeta ao Poder Judiciário com o desembargador. As maiores transformações do Poder Judiciário eu fui relator. Eu relatei a criação dos juizados especiais, fazendo substitutivo, dos juizados especiais cíveis e criminais, do fim do Tribunal de Alçada cível e criminal, da transformação dos cargos de juízes de alçada em desembargadores. Fiz o substitutivo da lei que criou o Fundo Estadual da Justiça, que deu total independência ao Poder Judiciário, sendo que todas as taxas e emolumentos judiciais hoje ficam com o Tribunal de Justiça, melhor dizendo. Então fui autor do PED, fiz as leis dos funcionários, todos os planos de cargos e salários, sabe? Eu fiz substitutivo. Sinceramente, eu não sei dizer, eu acho que é um pouco uma obra divina, um dom. Dom, né? Seria a eu palavra. Acho que eu não tenho um QI elevado, uma inteligência suprema, mas eu entendo das coisas. Passa para mim. Eu acho que eu sou um bom trabalhador que presta atenção. É aquele pedreiro que não sabe desenhar, não entende de engenharia, mas constrói bem a casa. Você falou um pouco sobre esse negócio dos royalties, né? De Saquarema, que o dinheiro está sobrando lá. Um dos temas da atualidade, uma pergunta que o meu seguidor mandou, que podem ajudar as cidades no interior do Rio. Como esse processo dos royalties pode ajudar cidades como Saquarema, que está com quantos bilhões? Vai receber mais, está com quase 5 bi de orçamento. Com a cidade ou a população? 90 mil habitantes, 99 mil habitantes. Os royalties é um advento de um processo equivocado da formação da Constituição Federal, quando, na aprovação da Constituição, no capítulo tributário, se delegou a cobrança de ICMS no destino e não na origem. As únicas exceções, energia elétrica e royalties de petróleo. Ou seja, não cobra onde produz, cobra onde consome. Por via de consequência, São Paulo, né, os estados produtores recebiam muito mais. Como compensação, Fernando Henrique criou a lei dos royalties de petróleo, que era para compensar, como uma compensação por riscos ambientais, da produção e prospecção do petróleo em mar e em terra.
E a região ganhou com isso. Só que nós tivemos já municípios ricos, como municípios de Campos, de Cabo Frio, de Macaé, mas os royalties de petróleo, como existe nos países desenvolvidos, eles devem ser usados como fator de desenvolvimento e de projeção e garantia de futuro. Você tem que ter fundos soberanos, como é o caso da Noruega, que tem um dos maiores fundos soberanos, o caso da Arábia Saudita, do Catar, que tem fundos soberanos fantásticos. Nós gastamos. Nós já tivemos shows de cantores famosos de mais de 1,5 milhão de cachê na praia de Cabo Frio. E hoje Cabo Frio tem os hospitais fechados. O prefeito lá corta um dobro para manter as finanças. Sabe? Saquarema gasta em shows, em iluminações, em pirotecnia, mas qual a garantia do futuro? Os royalties de petróleo, o petróleo é uma energia finda. Não é uma energia renovável. Ela é prospectada agora em águas profundas e antes em águas rasas, como era o pós-sal, que é da Bacia de Campos. Tá? Mas qual o desenvolvimento que levou? A não ser a cidade de Macaé, porque é muito afeta a indústria de petróleo, como a indústria de petróleo está lá e a prospecção muito perto na Bacia de Santos, ela tem um grande faturamento com a prestação de serviços dessas empresas, através da cota parte do ICMS e do ISS. As outras regiões não têm um plano de desenvolvimento. Eu sempre fui defensor da criação de fundos soberanos, para você financiar indústrias, para você desenvolver tecnologia, para você desenvolver a criação humana, no sentido de que essas cidades se tornem autossuficientes. Com o fim dos royalties de petróleo, elas vão se subsistir. Mas nós estamos vivendo mesmo, aqui no Brasil hoje, um pouco do fator detroiniano, de Detroit, nos Estados Unidos, que quando extinguiu-se a indústria automobilística, faliu a cidade. Então, quando acabar o royalties de petróleo, nós não temos para onde ir. Hoje, Saquarema não tinha direito. Foi uma grande briga no pós-sal para que ela tivesse direito aos royalties de petróleo. No pré-sal, não. São royalties que Saquarema teria direito de qualquer jeito, são prospectados a 7.000 metros de profundidade, um petróleo extremamente valioso. O principal é o Campo de Búzios, que está prospectando mais de 1 milhão de barris de petróleo mês, e que tem uma reserva de bilhões de barris de petróleo. Mas um dia vai terminar e as cidades não se prepararam. As cidades de royalties de petróleo usam o dinheiro para criar despesas, para fazer shows, para autopromoção, mas não pensam no futuro, e isso vai ser cobrado um preço. Ou seja, vamos até falar sobre a árvore de Natal lá de Saquarema. É o de menos. É, o de menos, mas eu quero saber o seguinte, em relação, você acha que tinha que ter, lei, vai usar o dinheiro na saúde, X, para construir tantos hospitais, tantas escolas? Não, olha só, Jazen, a lei dos royalties de petróleo de 2012, 2013, da presidente Dilma Rousseff, em especial da prospecção de partilha, obriga 75% da receita em educação e obriga 25% na saúde. Contradizendo, você está equivocado. Vou te explicar por quê. Saquarema tem 2 bilhões para aplicar na educação com 9.000 alunos. Tinha que dizer o seguinte, tem que aplicar no desenvolvimento, na educação, na saúde, na criação de indústria, no desenvolvimento tecnológico. Por que a China se tornou uma potência? Por quê? Porque o governo pagava qualquer projeto de desenvolvimento tecnológico e se tornava sócio. Então, a China hoje é essa grande potência tecnológica porque foi financiado. Uma cidade, como a minha cidade, tem condições suficientes para criar um fundo soberano para desenvolver industrialmente e tecnologicamente o município, para que seja autossustentável e para que a cidade seja autossuficiente no futuro, coisa que não acontece, não vai acontecer, porque se constrói hospital, se constrói prédio, vou dizer para você, Cabo Frio construiu o Hospital da Mulher, o Hospital da Criança, o Hospital disso, depois acabam os royalties, você não tem como bancar. Saquarema tem a cidade da saúde, mas as pessoas batem na minha casa para pedir um carro para vir fazer exame no Rio de Janeiro. Saquarema tem um hospital, mas eu tenho mais de 300 pedidos de cirurgias que as pessoas estão desesperadas há anos esperando uma cirurgia eletiva e não conseguem fazer. Mas tem shows, tem festas. A casa de Papai Noel, que é bonito, quero dizer que eu acho bonito, só que eu acho que você tem prioridade. A casa de Papai Noel de 40 metros quadrados custou mais de 200 mil reais feita de madeira. Você acha que isso está certo? Eu acho que não. É uma questão de prioridade. O povo aplaude, o povo só tem que entender o seguinte,
É dele o dinheiro. É da família dele. É do futuro dele. É da segurança dele. É da saúde dele. É educação dos filhos. Ah, lá dá 32 mil cartões sociais. Tá bom? Lá paga a universidade para todo mundo. Universidade de Medicina é 100%, com uma ajuda de 3 mil reais. E o emprego? Cadê a criação? Cadê a geração de emprego? Cadê uma sustentabilidade, um projeto desenvolvimentista que permita que essas pessoas, sabe, fiquem em Saquarema? Nós estamos criando, nós tivemos o êxodo rural, o êxodo da seca, o êxodo da fome, estamos criando o êxito intelectual das pessoas que se formarão e deixarão as suas famílias porque não terão oportunidade nas suas cidades, em especial na minha cidade. É isso que fica difícil entender, né? Totalmente. Porque não há um planejamento. Eu, por exemplo, quando tive uma candidatura a prefeito, que quando todo mundo vai, tu vê que eu estou limpo. Eu pude ser candidato a prefeito, minha candidatura foi deferida uma semana, sem nenhuma restrição. O que eu dizia? Vou tirar os cartões social? Tchau. Eu passei fome, eu sei o que é isso. A minha família era paupérrima. Primeira casa de alvenaria que meus pais construíram foi com esmolas que eu pedi na minha cidade. Então eu conheço o outro lado da vida. Eu não sou gosto, mas conheço o outro lado da vida. Entendeu? Então eu sei o que é. Não vou tirar os cartões sociais, não, mas eu tinha um projeto. Se você é desempregado e ganha um cartão social, se vier com uma carteira de trabalho, eu dobro. Se tiver a carteira assinada, eu dobro. Eu não quero você sendo um peso morto, ganhando sem trabalhar. Eu quero você produzindo e tendo oportunidade. Trabalhou? Eu dobro. Perfeito. Agora, outra pergunta de um seguidor. Considera que o interior deve ser mais valorizado? Aí vai em cima do que a gente está falando. Quanto às questões de desenvolvimento e investimentos, isso aí já está já respondido. Só para tu ter uma ideia, não vou te falar. Saquarema não tinha. Nós aprovamos, se eu não me engano, era a Lei 4533, que era a lei de incentivos, e eu coloquei Saquarema no programa de incentivos do governo do estado. A minha mulher, prefeita de Saquarema, criou um distrito industrial de Sampaio Correia. Nós chegamos a gerar 3.500 empregos. Foi a primeira vez que a indústria ou o comércio ou a iniciativa privada dava mais emprego do que o poder público, do que a prefeitura. Esse grupo político que está, no dia seguinte à eleição deles, reuniu todos os empresários desse polo industrial para dizer o seguinte: se quiser pode ir embora. Essa cidade é turística, não é industrial. Nós não precisamos de vocês aqui. Eles não entendem que uma cidade não pode ser acabrestada. Mas calma que eu vou chegar lá. Muitos prefeitos que poderiam desenvolver as suas cidades não desenvolvem. Sabe por quê, Tiago? O benefício social é uma maneira de colocar cabresto em quem precisa. Porque é o seguinte, se vou no bairro tal lá em Saquarema, o prefeito perder a eleição, ele pode acabar com todos os benefícios daquele bairro. Então ele prende pela extrema necessidade da população. Isso era uma coisa que as autoridades tinham que ver. Isso acontece com o presidente Lula. Nordeste. Bolsa Família. Bolsa Família. Perfeito, você. Qual foi a diferença? Vamos aqui, eu fui do PSDB e presidente. O Fernando Henrique Cardoso tinha um Bolsa Solidária, Comunidade Solidária, na época muito bem dirigida pela a dona Ruth Cardoso, uma socióloga fantástica. Eu fui do PSDB. O Fernando Henrique Cardoso dava cestas básicas. Qual era a grande diferença aí? Tem que bater palmas para o Graziano, que foi o grande idealizador, né, do Bolsa Família. Você gastava 50% na atividade MEI e 50% na atividade FII. Imagina o que é você armazenar Bolsa Cestas Básicas para distribuir para todo o Brasil o custo. O Lula criou o cartão. Tirou todos os atravessadores, todos os intermediários e passou a ter um controle social jamais visto nesse país. Não é isso que ele gosta de dizer? Um programa social jamais visto nesse país. Uma ideia do Graziano. Na época, era o Betinho Graziano, empreendia uma campanha formidável contra a fome, e o Lula entrou nesse viés, e é por isso que o Nordeste, com tudo que foi feito, e as pessoas conhecem o Padrinho, porque na época da disputa foi dobrado o Bolsa Família, mas ninguém deixou de reconhecer a paternidade do projeto. Perfeito. Agora, o Paulo, vou te dizer um negócio para você. Existe um caminho livre para o Eduardo Paes, para o governo? Eu acho que Eduardo Paes está tendo uma grande vantagem no momento político, né? Eu me lembro que o Marcelo Alencar, a quem eu devo tudo na política, foi o cara que
acreditou num cara com a 5ª série primária, entendeu? Bancou para que eu fosse presidente, que eu fosse líder de governo. Mas o Marcelo um dia disse para mim: meu filho, vou lançar um candidato, que o governo não pode ficar sem candidato. Convidou na época o Sérgio não quis e acabou escolhendo o Luiz Paulo, e lançou o Luiz Paulo. O governo não tem candidato. Ele sabia das dificuldades do Luiz Paulo para ganhar uma eleição. Era contra o Garotinho, mas não sou o Luiz Paulo. Diga-se de passagem, o único município do estado do Rio de Janeiro que o Luiz Paulo ganhou foi em Saquarema, perdeu em todo, mas em Saquarema ganhou, porque eu dizia no palanque que quem não votasse no Luiz Paulo não precisava votar em mim, porque eu não gostaria do meu currículo manchado por votos de ingratos, porque o Marcelo fez obras lá, mas lançou. Governo, nós estamos em dezembro, Natal chegando, Papai Noel gritando, as renas passeando, e o governo tem candidato. Nós tínhamos um candidato que eu achava que, se tivesse feito um acordo, o presidente da Assembleia era um candidato forte, tem história política, tem um trabalho, mas as coisas não aconteceram como deveriam acontecer, mas era o melhor nome que o governo tinha, mas eu não sei por causa de que o Castro não assumiu essa candidatura e vice-versa, não se entenderam, é uma questão partidária dele. Nós temos o Osto, que, se viabilizado eleitoralmente, tem uma grande pujança, mas nós temos o Eduardo Paes, que vem do Recal. Ele foi candidato ao governo e, na época, retirado de uma maneira traumática por aquele acordo espuro feito pelo Bretas para que houvesse uma denúncia contra ele. Então, o jogo político está muito embaralhado porque tu não tem definição. O próprio Eduardo Paes ainda não assumiu, batendo no peito e dizendo: eu sou o candidato. Ele joga nas entrelinhas, subliminarmente ele vem dizendo: não, porque eu, mas ninguém decidiu. Então, eu acho que o jogo está meio embolado aqui no Rio de Janeiro, porque você falou, eu tive 7 mandatos de deputado, são 28 anos. A minha mulher teve 8, são 36 anos. Eu nunca presenciei uma época em que não tivesse nenhum dos lados políticos, nenhuma das vertentes ideológicas, tivesse um candidato pré-definido, batido na mesa. Esse é o meu candidato. Você está meio... Quando alguém me pergunta com quem você está, eu falei: se alguém que eu gosto for o governador, eu vou estar com ele. E muita gente sabe da minha gratidão. Eu tenho gratidão. Eu fui presidente da Assembleia e sei o que é o apoio valoroso de uma pessoa, sabe? Sou grato às pessoas que me ajudaram na minha vida. Mas, hoje, se você perguntar, eu não vou casar porque não tem noiva. Por enquanto, não. Quem está batendo muito nessa tecla, será que podia ser? Apareceu até o nome do Garotinho. Mas apareceu ou não apareceu? Apareceu, mas eu prefiro, eu acho que o Garotinho teve seu tempo. Eu sou muito grato à mulher dele, a Rosinha. Ela fez muito por mim, eu sou grato a vida inteira para ela. Também fiz muito pelo governo dela, na Assembleia Legislativa, sendo praticamente um líder de governo informal. Mas eu acho que no momento não é esse quadro que se avizinha, sinceramente. Não acredito, não. Mas você vê que... Como falo para você, quando não tem uma convocação, quando o técnico da seleção brasileira não anuncia listas, todos estão aptos a serem convocados. Tanto que apareceu o Witzel na época, né? O Witzel acabou ganhando, atropelando o Eduardo, né? Mas por causa do Bolsonaro. Política, né? É a fotografia do momento. Isso eu aprendi com um grande líder político do Rio de Janeiro. Às vezes, se você tira uma foto, você não está nem na silhueta e depois você a fotografia principal. São momentos políticos distintos. São políticas que não se repetem, não são políticas estruturadas, são políticas conjunturais. É aquele conjunto daquele momento que não vai se repetir, porque o fator que levou Bolsonaro com aquela facilidade de poder não se repete. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que ele não tem chance. Vai ser uma eleição em que você, pela primeira vez na história desse país, agora pós-democracia, você tem uma definição de quadros ideológicos. Antigamente era o DN PSD. Era uma definição muito grande. Você se acabou com a Revolução Militar, você levou muito tempo, você não via ninguém gritar na rua que era de direita. Hoje você tem um cara bem definido: eu sou de direita, e um cara que diz que é de centro, social-democrata, ou um cara que é de esquerda. Então está bem definido, vai ser uma disputa entre direita e esquerda. Quem quer que seja o candidato, e o Bolsonaro tem muita força nisso, qualquer candidato que se defina no campo ideológico vai ser uma batalha interessante. Agora, Paulo, antes de falar um pouco sobre a sua trajetória nos direitos da criança e do adolescente,
você presidiu a CPI do Propinoduto. Presidi. A maior CPI que já teve na Alerj. É. Foi uma CPI fantástica. Nós presidimos na época. Um jogo muito pesado. Também presidi a comissão que apurou o Bolsa Fraude, que era a educação desviada, também foi uma coisa muito grande. Mas a CPI do Propinoduto, nós desvendamos todos os mistérios e nós desvendamos, inclusive, o grande mistério da inspetoria de grande porte. Porque ninguém nunca entendeu. Fiscal não tomava dinheiro das empresas. Não era assim que funcionava. Era o seguinte, fiscal mutava absurdamente. O cara recorria, tinha o recurso negado, e aí ele fazia o recurso do recurso, que ia para o órgão especial, para o conselho, e lá era acertado com o escritório de uma advogada, que era o chefe da fiscalização desse conselho, era feito todo o acerto. Acerto não era feito na ponta com o fiscal, era feito na articulação. O Prova foi uma grande empresa, que eu não vou citar o nome aqui, porque é uma multinacional, que recebeu uma grande multa, recorreu, não teve não obteve êxito, a multa permaneceu, entrou um determinado governo, ele desarquivou o processo, porque quando o Conselho de Contribuinte negava, tinha uma última instância que era o secretário. Ele recorreu ao secretário, em 4 dias desarquivou o processo, em 4 dias foi para o secretário, em 4 dias teve uma decisão favorável, ele não pagou a multa, a CPI do Propinoduto cancelou essa decisão e eles tiveram que fazer um acordo para pagar uma multa de 400 milhões. Agora, mas o dinheiro chegava na ponta também, chegava também na mão do fiscal? Claro que era distribuído, era tudo administrado pela Inspetoria de Grandes Portes, comandada pelo Silveirinha. Que Deus... Não, então não morreu ainda não. Não. Outro dia... Que Deus se proteja, vai dizer isso. Outro dia estava como motorista de táxi. Mas o dinheiro não voltou para o Brasil. Porque você reaver ativos, principalmente, essa questão da Petrobras aí que todo mundo... Em primeiro lugar, da Petrobras até hoje não se descobriram os bilhões que sumiram, sabe, com o Ministério Público e com a Vara Federal de Brasília. Ninguém achou esse dinheiro, né? Lava Jato. Da Lava Jato. Ninguém achou esse dinheiro. Fala-se tudo em recuperar, mas as empresas deixaram pagar de bilhões de impostos e esse dinheiro não foi recuperado. E prejudicou muito o país, né? A recuperação de ativos é muito complicado. Você depende de acordos bilaterais, de acordos internacionais, é muito. Mas esse dinheiro do Propinoduto, que estava na Suíça, porque tudo foi exatamente isso. A Suíça, como foi tudo descoberto o Propinoduto? A Suíça pediu para os caras justificarem esse patrimônio. Eles justificaram com coisas falaciosas de fictícias. A Suíça vai e manda uma carta para o governo brasileiro, para o COAF. O governo brasileiro intima o governo do estado do Rio de Janeiro. Aí explodiu tudo. Aí saiu na revista Veja. Aí a Assembleia não teve como não criar uma CPI. E que não fui eu que propus a CPI, mas fui chamado para presidi-la. E fui o relator também. O relator consolidador. Agora, importante, a presença nessas denúncias também da imprensa, né? Fundamental. Vocês ganharam prêmios, né? Vocês ganharam prêmios com a CPI do Propinoduto. Um prêmio foi A Casa da Luz Vermelha, título que foi uma matéria que eu dei, porque a Casa da Luz Vermelha, exatamente isso, porque fazia tudo isso, mas acertava com o cafetão do sistema, que era lá o Conselho de Contribuinte. Agora, é fundamental esse papel também da imprensa, agora é fundamental o trabalho do juiz Lafredo Lisboa. Esse é diferente, cara. Diferenciado. Eu não gosto nem, porque talvez se ele ouça o seu podcast, ele diga que esse cara, para falar com tudo que aconteceu, mas era um homem diferente, era um homem justo, era um homem com a mão da justiça, sem promoção pessoal, sabe, sem almejar nenhum cargo público, sem humilhar as pessoas, sem prepotência, sem falácia, julgou, sabe, não, mas condenou, prendeu. Foi a primeira vez que as pessoas foram condenadas sem nenhum espetáculo, sem nenhuma espetaculização, sabe?
É o único teve no fato, eu até fiz a cobertura disso, fui autor da matéria lá para a TV Globo na época, teve a questão do pingo borrachinha pro Isso foi comigo, tá? pro fiscal, né, no caso O Silveirinha. Silveirinha, Claro. não assinado da maneira que tinha assinado na Foi- abertura da conta, né? Não, Não foi porque isso? fui eu que pedi. Aí o Clóvis Sayone, brilhante advogado, fantástico. Eu não sou advogado. Foi Silveirinha ou foi o Carlos Eduardo? Não, Carlos foi Eduardo? Silveirinha. Que aí o Clóvis falou, você estava gravando. Não, paga a borracha. Paga o pingo borracha. Paga o pingo. Foi assim que aí eu falo, peraí, doutor, que isso, que absurdo. Na minha frente? Não. Aí ele ficou sem graça. Desconsiderado. Ele, não, que isso. E olha só, eu um cara que tem a 5ª série primária, rapaz, era uma pleia de advogados, uma banca fenomenal, Só que fera. eu sou fã de todos eles, são meus ídolos. Eu não estudei direito, mas como direito não é uma ciência exata, é interpretativa, é ciência de convicção, eu fui aprendendo com ele. Pô, foi a maior aula que alguém pergunta assim, você me perguntou qual a faculdade? Eu fiz a faculdade presidindo comissões com os maiores criminalistas, civilistas que eu já conheci na vida, que são esses advogados. Agora, Paulo, mais uma pergunta do meu seguidor, o foco feminino da deputada Franciane, né? Como vê essa luta, né? Em um país onde o machismo impera e recentemente teria motivado até a execução de 2 funcionárias do Cefet. Absurdo. O machismo, na realidade, é a fragilidade de caráter e a falta de convicção na sua condição de homem das pessoas. Porque quem agride uma mulher é, antes de tudo, um grande covarde. Entendeu? Eu sempre fui de opinião, eu sou kardecista por convicção, mas leio muito a Bíblia e gosto dela, e sou adepto do Novo Testamento, que é do renovo, do recomeçar, do perdão, do arrependimento. Então é inadmissível que num país como esse, que nós temos uma lei que deveria ser para proteger, mas que não protege porque dá uma medida protetiva, mas deixa o cara solto. Exatamente. Entendeu? Sabe, as violências que eu vejo às vezes, como aquela na Baixada, um cara que matou uma mulher, que deu um monte de tiro, isso tem que ter prisão perpétua, não tem outra prisão. Eu sou contra a pena de morte porque eu acho que só Deus tem o direito de tirar a vida. Mas um homem desse não pode viver na sociedade. Sabe, se um animal que não pensa fica enjaulado porque ele é perigoso, por que um animal que pensa vai ficar solto? Paulo Melo é a favor da Guarda Municipal Armada? Sou a favor de uma segurança pública que permita a tranquilidade. Mas uma guarda simplesmente com armas na mão não resolve nada. A gente tem que ver que a Guarda Armada de Volta Redonda, que eu denunciei inclusive na CPI, que apurou o extermínio de crianças, era uma guarda executora que matava pobres, sabe, na ilha de São João, em Volta Redonda. Uma guarda que tem que estar preparada, tem que ter um trabalho sociológico muito forte, psicológico muito forte e um treinamento permanente para que eles não se sintam, sabe, os salvadores da pátria, os donos do pedaço, mas é importante que a gente tenha uma guarda municipal preparada, equipada para enfrentar a bandidagem. Sou muito a favor de armas não letais, que muitas das vezes é mais eficiente do que uma arma letal, porque pode causar algum dano, mas não mata um inocente. Coloquei no meu Instagram, @EduardoTchau, com O no final, hein? Preste atenção sempre. Uma fala do prefeito Quaquá sobre... Ele foi vaiado na hora, mas vaiado pelo lado da esquerda, porque ele é vice-presidente do PT, em que ele fala que daqueles 123 mortos durante a operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, não tinha nenhum bonzinho. Era tudo bandido. Qual a tua opinião? Eu não vou dizer porque eu não conheço a ficha criminal deles, mas volto a dizer, eu sou contra a matança. Porque quando você age como bandido ou como um facínora, você se coloca igual a ele, e é você que o está combatendo. O lado da justiça tem sempre que prevalecer. Nós temos sempre que estar um degrau acima. Acho que no combate, o policial, aquele que defende a sociedade, não pode morrer. Trocou tiro, mas, meu amigo, botou a mão na cabeça, ele passa a ser responsabilidade do Estado. Bota, tranca-fia. Agora, não adianta fazer esse combate todo, o cara tá dando presídio usando telefone celular, fazendo comércio, entrando cocaína,
maconha. Eu conheço lá de dentro. Não dá para fazer, você tem que ter. Não dá para prender um telefone celular de um pastor ou prender um telefone celular de um deputado pelo simples fato de prender e você não botar uma torre proibindo que os celulares funcionem na cadeia. Então eu sou a favor de uma política austera, eficiente, firme, mas eu não sou a favor da política de El Salvador. Não é? Da maluquice, prendendo todo mundo do jeito que prende. Todo mundo ali tinha tatuagem, era de quadrilha. Tá bom, todo mundo que tem tatuagem... Não, mas tatuagem de quadrilha, não, pô. não é todo mundo, não. Prendeu a cidade inteira, não. Construiu um presídio Olha lá, só, abaixou o número de homicídios. Uma coisa para você. Até na Bíblia, no Velho Testamento, lá dos profetas, você tinha a cidade dos assassinos. Por que era a cidade dos assassinos? Para que a vida fosse preservada. Para que as pessoas, aqueles que cometeram o crime. Então, para que tem cadeia? Então, acaba com a prisão e bota a pena de morte. Bota um plebiscito para a população decidir. Talvez, bota um plebiscito para a população. Talvez fosse agora, melhor, né? Entrar, não queira que a polícia entre num confronto distribuindo rosas. É desonesto pedir isso para a polícia. Afinal de contas, o cara que está trabalhando lá tem uma família em casa. É desonesto. Agora, meu amigo, botou a mão na cabeça, se entregou, a partir daquele momento, essa pessoa é custódia do Estado. Agora, puxou uma arma. Se o cara puxar um canivete para um policial e o policial sacar de uma arma e dar um tiro, alguém vai dizer, mas ele podia desarmar. Não, o cara pode matar ele com canivete. Paulo, tava todo mundo lá no Matagal, pô. Você estava lá? Eu não, mas Nem tava nas imagens. Olha, isso aqui hoje, a rede social hoje é forte. Peraí, presta atenção. Eu não disse todos aqueles que morreram no enfrentamento escolheram. Eu não falei isso. Você perguntou se eu sou a favor. Eu disse que eu não sou a favor da morte, sou da prisão. Todos aqueles que no enfrentamento tiveram suas vidas ceifadas, escolheram. Eu não estava lá para saber. Se houve alguma coisa daqueles que se entregaram, está errado. Mas a polícia entrou determinada a cumprir uma ordem judicial. E se teve resistência do outro lado, ela agiu como deveria. Isso não quer dizer que eu seja favorável a isso. Eu sou a favor da vida. Você começou o programa me perguntando por que eu quero ser deputado. Eu disse que foi a única atividade humana que me oportunizou transformar a vida das pessoas e fazer o bem. Eu sou discípulo do bem. Mas o pessoal, a população está cansada, Paulo. Está em violência. O celular está sendo furtado e esse celular furtado no meio da rua, se a pessoa reagir, se não for um idoso, como é normalmente, se não for uma mulher, normalmente, se não for um jovem, esse mesmo celular furtado pode causar uma morte. Quando você compra um celular, você está comprando sangue. Isso. Mas não podia comprar, né? Porque tem gente que é a favor da pena de morte e compra. O cara quer que mate o bandido, mas compra o Rolex roubado porque é barato. Ou você acha que o cara... Eu fui assaltado em São Paulo, com uma arma na cabeça. Eu e Délio Leal. O cara queria me roubar, para vender na frente. Consumou na época? Consumou. Você roubou, eu me lembro. Eu tinha um presente que eu tinha ganho, que foi minha mulher que me deu no meu aniversário, tadinha, com as economias dela. Comprou na loja. Estava roubado. Na frente alguém vendeu. Então, meu amigo, se a gente compra, se a sociedade, quando você chegasse com um Rolex por R$3.000, que o cara sabe que custa 30, o cara tá maluco, não comprasse, o cara não roubava. Mas é um monte de bacana. Você vê um monte de gente andando em carro importado que não paga imposto, que compra roubado, que compra carro de BA. Então, esse é o grande problema. O crime, ele existe por causa da demanda, da procura. Por isso existe a oferta. Eu não compro nenhum produto que não seja legal. Nenhum. Eu nunca comprei nada pirata. Tem que ter nota fiscal. Querido, eu não tenho que ter CPF? Então, esse é o grande problema. Agora, sou a favor do crime? De jeito nenhum. Cometeu o crime tem que pagar, meu irmão. E isso eu não estou me isentando, não, porque ninguém aqui sofreu mais injustiças do que eu. Mas não é por isso que eu digo que a justiça tem que terminar, porque sem um sistema judicial, nós viramos um caos. Então você tem que ter... o sistema judicial comete erro? Comete, tchau. Mas é ele que é mantenedora da ordem institucional e da ordem civilizatória. Então tem que ter. Policial comete erro? Tá. Ninguém gosta de polícia, tá, mas quando fica no lugar esmo, sabe, perdido no lugar esmo, fica desesperado se não aparece uma polícia. Então, polícia é fundamental. Eu defendo o policial. Eu fui o relator dos projetos de aumentos para o policial, mas eu nunca defendi a gratificação faroeste.
Que é de acordo com o bandido morto, né? Você sabe, na época, quantas pessoas do bem também morreram? Gente que dormia embaixo de ponte, eu dormia em rua, cara. Entendeu? Eu fui a favor da integralização ao salário, da gratificação faroeste para todos os policiais. Porque o policial tem que ganhar nenhum salário para policial, nenhum salário para professor e nenhum salário para médico é demais. O policial protege a sua vida. O médico salvo e o professor é a base de toda a sua sustentação de existência. Essas são funções primordiais que merecem ser valorizadas ao máximo pelo poder público e pela sociedade, como modo geral. Paulo Melo, você tem esperança convicta de que pode ser eleito por toda a sua experiência? Eu tive a minha liberdade tirada. Eu escrevendo cartas, quando eu não tinha liberdade, a minha mulher teve 46 mil votos. Eu até posso dizer para você um trecho da minha carta. Escrevi 804 cartas. Eu dizia o seguinte: lembra de quando você me procurou? Ou na liderança eu citava cada pessoa onde me procurou. E disse que queria transformar a sua cidade? Eu te ajudei. Eu participei, mesmo que de uma forma tímida, do seu sonho. Era um sonho que nós realizamos juntos. Eu não te pedi 5%, não te pedi 10%, mas hoje eu venho te pedir 100%. Mas eu não venho te pedir 100% do sonho que eu realizei, nem venho te pedir 100% para realizar o meu sonho. Eu venho te pedir 100% de solidariedade, de amizade, de companheirismo. Eu estou no fundo do poço. Eu quero 100% da sua corda de bondade para me ajudar, que eu saia daqui. E você pode ter certeza que não vai se arrepender. Eu faço dessas palavras lá atrás a mesma coisa de agora. Perfeito. E você, Paulo, nesse momento, no total das prisões, quanto tempo você ficou? 3. 3 anos. Você... Meu processo, calma, fiquei 3 anos de um processo que foi anulado e arquivado, de provas forjadas, de depoimentos inexistentes, de pessoas que nem no processo estavam e que serviu de base para que acontecesse o que aconteceu comigo. Esse tempo todo na prisão, você chegou em algum momento a ficar tipo uma depressão? Não. Você enfrentou? Sabe qual é a maior prisão, Thiago? Prisão a céu aberto, nas ruas. Eu morei 4 anos. Essa é a pior prisão. Que essa você não tem nada, só a sorte. Você não tem a certeza do dia seguinte, você não tem um cobertor, você esquenta as frias calçadas com pouco calor que resta do seu corpo, você se alimenta da esperança e da bondade alheia. Essa é a maior prisão. Eu nunca tive desespero. Até porque eu tinha certeza de tudo que eu tinha conseguido na minha vida e da bondade que Deus tinha estado comigo e que a população tinha estado comigo. E eu sou a favor do seguinte: tudo na vida tem um sentido. Tudo. Por pior que você imagine e por mais que pareça ser ruim. Eu fiquei viúvo com 24 anos de idade. Minha mulher morreu queimada. Eu fiquei desesperado. Eu tinha 3 filhos. A minha mulher estava grávida de 9 meses. Ela se queimou num domingo e tinha uma internação na maternidade escola em Laranjeira na terça-feira para fazer o parto e para fazer a ligadura, porque ela tinha 23 anos, era o 4º filho. Eu fiquei revoltado. Em que circunstâncias? Explosão de aquecedor. Eu fiquei revoltado. Na realidade não foi nem explosão, mas o aquecedor... Porque é o seguinte, era uma janela que sempre ficou aberta. Como choveu nesse dia pra caramba e foi um vento, nós fechamos a janela. Na hora que ela ligou, a chama saiu, ela estava com uma roupa de lycra e ela estava grávida, tinha passado álcool no corpo para desinchar. Aquilo virou um combustível maluco, né? Caiu a tampa, mas não teve aquela explosão de destruir o apartamento. Mas eu fiquei revoltado, muito revoltado. Fiquei revoltado com Deus. Ela ficou internada 13 dias no CTQ, Centro de Treinamento de Queimados do Andaraí. Eu tinha uma moto na época. Eu me lembro que quando eu sabia que ela estava entrando em ritmo de aproximação com a morte, eu fiquei muito revoltado. Ela já estava com um processo de septicemia. Eu vim revoltado com Deus pra caramba, xingando Deus. Tá? E aí cheguei em casa, recebi a notícia que ela tinha falecido, eu fiquei mais revoltado ainda. E um dia eu fui num grande espírito, eu acabei de falar o nome dele, e que ele me disse: esse talvez seja um dos menores sofrimentos que você vai ter na vida. E você vai descobrir o propósito que foi ela. Eu só sou o que eu sou porque minha mulher morreu.
É triste falar isso, mas é. Eu só me tornei a pessoa que eu me tornei porque ela morreu. Foi a morte dela que me fez buscar novos rumos na vida. Foi a morte dela que, para não enlouquecer, me fez buscar novas experiências. Foi essas novas experiências que me trouxeram até aqui. E que me fez mudar a vida de inúmeras pessoas. Foi tendo essa experiência nova que eu pude contribuir para que inúmeras pessoas queimadas tivessem suas vidas salvas. Para que inúmeras pessoas que tinham nenhum tipo de esperança com médicos, sabe, com tantas outras coisas, tivessem a esperança resgatada através de ações firmes do meu mandato parlamentar. Então, hoje, quando eu vou mensurar tudo o que aconteceu, eu sinceramente eu não sei dizer o que e o porquê, mas teve algum sentido. Tem sempre um sentido, sempre um sentido. Todo esse tempo que eu passei, talvez Deus estivesse dizendo para mim, cara, sou eu que tomo conta, você não é o que você está pensando, não baixa a sua bola, que tu está achando que está com a bola alta demais. Talvez não fosse isso, ele apenas quisesse me trazer para a realidade. Mas tudo isso me melhorou como ser humano. Pode ter subido um pouco a tua cabeça? Mas todo poder sobe a cabeça, não é cargo, todo poder. Você vem das ruas, você é chamado de vagabundo disso para ser chamado de excelência depois. O cara que te dá a cacetada bate continência para você. Isso é a vida, irmão. Mudanças dramáticas, rápidas, entendeu? Um contraste muito grande. Talvez eu nunca pensei isso, porque eu nunca tive isso. Eu não usava carteira de deputado, nunca usei. Porque eu não queria exatamente ser contaminado por isso. Mas talvez eu nem notasse. A gente talvez não note. Eu atendia todo mundo, meu gabinete é aberto. Eu me lembro que uma vez, eu era presidente da Assembleia, eu chego, tinha um pessoal graduado da Justiça me esperando, né? E eu tinha marcado, mas eu tinha marcado com a Dona Maria, do cafezinho, 8 horas. Eles chegaram 8 horas, mas a agenda com eles era 8h30. Eu fui atender primeiro a Dona Maria. Ah, mas eles estão aí, Paulo. Tá bom, mas a Dona Maria está com a agenda, então nunca mistura isso. Meu gabinete era aberto para todo mundo, eu sempre atendi. Isso aqui é meu aparelho celular, é o mesmo número, nunca mudei. Então, acho que não tem isso. Atendo na minha casa hoje. Meus portões, as minhas portas, as pessoas sentam na sala. Mas será que eu não mudei? Ou será que eu não notei? Não sei, Tiago. Mas eu sei o seguinte, Deus não castiga, cara. E eu tenho uma máxima na vida, tudo que você dá, o universo te devolve. Tudo. Ninguém fica impune no universo. E essa questão da saúde, muita gente procura ainda na tua casa? Na minha casa, pô, se eu tivesse pedindo transporte, pedindo um tratamento de câncer, eu tenho aqui no meu telefone chamado SOS Saúde. É pedindo um exame, é pedindo uma cirurgia, quando a gente tem dinheiro suficiente para ser um caser, sabe, de qualidade, de diferenciação na minha cidade, porque tem dinheiro para isso. Mas não tem nada disso, sabe? As pessoas sofrem, sabe? Tem um hospital maravilhoso, uma cidade da saúde, palmas, bato, não vou falar mal, mas não adianta o prédio, não adianta a roupa bonita se o resto está sujo. E obrigado, quer dizer, e acontece que sem isso, eles acabam procurando o telefone celular do Paulo Melo. Acabam procurando o Paulo Melo, porque sabe que na minha casa vai bater, o portão vai aberto. Tu vai perguntar por que eu faço isso? De uma maneira muito simples. Eu só te trato como eu gosto de ser tratado. Se eu não gosto que ninguém bata a porta na minha cara, eu não bato. Se eu gosto que as pessoas me atendam, eu atendo. Se eu fico revoltado quando eu ligo e ninguém atende, eu atendo quando liga. Quando você me liga, eu te atendo. Quando eu saí e você me ligou, eu não tinha mais seu número. Mas eu te atendi. É simples. Eu trato as pessoas como eu gostaria e como eu gosto de ser tratado. Não tem nenhuma novidade. Mas muita gente não faz isso, né? Muita gente não faz isso. Por exemplo, o meu maior adversário de Saquarema, que você perguntou por ele, que fala mal, que tenta me destruir, que paga as pessoas para me denunciar, que, como eu falei agora, procurou uma neta para me denunciar, paga tudo, sou grata a ele. Por que eu sou grato a ele, tchau? Porque no meu primeiro mandato, ele foi prefeito porque eu ajudei, senão ele não seria. Mas eu não seria deputado se ele me ajudasse. Então, eu só fui deputado porque eu tive a ajuda dele. E eu só pude ajudá-lo porque eu fui deputado. Ah, mas ele não gosta de você, problema dele. Ele não tem gratidão, problema dele. A minha formação de caráter não pode ser pelo seu caráter, é pela minha formação. A minha gratidão não pode advir da sua gratidão. Eu amo a minha mulher porque eu a amo, não é porque ela me ama, porque eu sinto prazer em amá-la. O meu amor não pode estar convencionado ao amor que alguém sente por mim. Então, eu sou o que eu sou, porque eu gostaria que as pessoas fossem assim comigo. Por que essa briga com ele?
Porque ele... Diga o... Não, ele, quando a minha mulher se elegeu, eu ajudei ele a vida inteira, ele tentou destruir o governo da minha mulher, e depois ele sabia que Saquarema ia se tornar, e eu lancei um candidato que não merecia ter sido lançado por mim, eu só não deixei a gratidão, o coração falar mais alto do que tudo, minha mulher não queria, meus amigos não queriam, mas eu lancei ele, perdi a eleição, e foi uma eleição muito dura, e ele aproveitou agora, ele acha que tudo que aconteceu com ele, porque ele teve uma busca na casa dele, ele acha que fui eu, e as pessoas que originaram e que trabalharam pela busca dele, trabalham hoje com ele, vou fazer o quê? Eu não posso dizer o que a pessoa tem que sentir por mim. Sinto o que eu sinto pelas pessoas sem nenhuma cobrança. Se vou fazer 70 anos, eu tenho 69 anos de idade. A gente está fazendo a conta. 1957. Passei por tudo. Eu vou fazer 69 anos de idade. Não, passei por tudo. Passei por tudo. Nunca pensei chegar aos 50, vou chegar aos 70. Entendeu? Estou bem de saúde, estou bem de cabeça. Você acha que o que eu passei lá, eu tenho algum trauma? Zero. Sabe por que eu vivi nas ruas? Se você tinha que dormir com o olho aberto para ver o que nego a 2 quilômetros de distância estava falando, se não queria te estuprar, não queria te matar. Quantas vezes eu pulei na Baía de Guanabara, meu irmão? Ali na Praça 15. Eu dormi nas marquises da Assembleia. Quando que eu nem sabia que era Assembleia? Nem sabia. Essa palhaçada de dizer que eu planejei. Não sabia que era Assembleia. Entrei por acaso. Meu discurso de posse foi o seguinte: peço permissão aos ilustres pares para deixar que o espírito deixe meu corpo e repose na sombra da marquise do Palácio Tiradentes, para não esqueça de onde eu vim, para que trabalhe, para que pessoas não passem pelo que eu passei. Te lembra até hoje? Claro, pô. Minha vida. 1986. 1991. 91. 2 de fevereiro de 1991, e depois repetiu o discurso em 2 de fevereiro de 2011, eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu disse para ele, quando eu imaginei chegar aqui, eu já me dei por satisfeito por ter ficado ali e ninguém ter me espancado. Quando eu imaginei chegar aqui, quando que eu imaginei que teria um monte de gente muito superior a mim aqui embaixo me chamando de presidente? Nunca imaginei. São sonhos que não foram sonhados, são realidades que eu nunca planejei, são coisas que eu estou vivendo que eu jamais imaginei. Então, eu sou um privilegiado. Eu acho que a gente reclama muito, né? Às vezes e agradece pouco. Acabei de falar. A minha mulher, quando estava queimada, a mãe dela era evangélica. Aí, nessa época que eu saí revoltada, a mãe dela, minha filha, aceita Jesus. Falou, mãe, eu não posso mentir para Deus. A senhora está pedindo para mim mentir, eu não posso mentir para Deus no final da minha vida, ele vai me receber. Porque, mãe, se eu sair daqui, pode ter certeza que eu quero viver a vida com meu marido, quero viajar, não vou seguir, que eu não vou para a igreja, eu vou mentir para a senhora, eu quero, mas eu amo demais Deus, eu sei que Ele que está me mantendo vivo. Então, no momento daquele, você aprende com as pessoas, de não enganar, ser quem você é. Eu não prometo o que não posso fazer e faço o que não prometi. Esse é o seu lema, né? Sempre foi o meu lema. E o meu lema é de gratidão. Quem não tem gratidão não tem caráter. Você acha, calculando número por número, o teu partido que você vai escolher? Ou vai ser escolhido? Estou no MDB hoje. Então, a gente não anuncia novo noivado sem terminar um casamento. Estou casado com o MDB. Entendeu? Minha mulher, eu fui deputado pelo PSDB, porque eu fui presidente regional do PSDB e depois, por 5 mandatos, deputado pelo PMDB. A minha mulher foi eleita pelo MDB, né? Não é PMDB, e eu sou do MDB, muito triste, porque o partido não me dá oportunidade, sou amigo dos dirigentes partidários, a quem eu devo muito, mas o partido em si, por exemplo, teve vários programas, eu não participei de nenhum. Então, um casamento em que a gente vai medindo as consequências dos atos da convivência do dia a dia. Por quê? Não sei. Não te chamaram? Não sei. Eu fui o deputado mais votado do MDB por 4 ocasiões. Fui presidente do partido e presidente da Assembleia do PMDB, eu sempre vou falar, mas é MDB, do MDB. Fui deputado de 125 mil votos no MDB. Eu fui eleito, com 8
11 66, número redondos, 89, 109, 121 e 125 mil votos. Você Nunca acha que tive agora- agência de marketing, nunca tive agência de publicidade. Na realidade, a maior votação que eu tive de 11 para 66 mil votos foi brigando para instalar orelhões. Tu acredita nisso? Aonde? Lá? Aqui No interior do estado. interior. Eu fiz uma inauguração no Orelhão, no município, que quase 80% da cidade parou para a inauguração. Uma fila desde 7 horas da manhã para ver quem faria a primeira ligação. Orelhão, não existe mais isso. Para tu ver como a demanda, como as necessidades das pessoas vão mudando, né? Como você vai se adequando. E hoje é uma nova realidade. Eu andava 300 quilômetros para uma reunião de 20 pessoas. Hoje você fala com 1.000 pessoas, sabe, a quilômetros de distância pelo celular. Mas é coisa que você tem que se adequar. É um aprimoramento que a gente vai ter que ter no dia a dia, se adequar no dia a dia e que precisa de pessoas que conheçam, que saibam tratar e que saibam manusear essa ferramenta totalmente inovadora e que transformou a vida das pessoas. Você acha que quantos votos você é eleito? Eu acho que qualquer deputado, para pensar numa eleição, tem que caminhar na casa de 40 mil votos. Não sei, nós não estamos em processo eleitoral, eu não sou candidato a nada, eu ofereci meu nome ao partido, sou pré-candidato. Mas eu acho que nenhum candidato pode pensar em menos com isso, em qualquer partido político. Eu sou da época, e quando eu me elegi a primeira vez, eu me elegi com 8 mil votos, isso não acontece mais. E eu me lembro que o Marcelo Siqueira, com mais de 60 mil votos, não conseguiu a legenda para deputado federal, que o partido não fez legenda. Então, não adianta você estar num partido pequeno, porque achar que você é absoluto naquele partido. Porque você, às vezes, tem uma votação espetacular e não tem legenda. Num partido grande, porque você tem medo das pessoas, não pode ter medo. Quem quer jogar no Flamengo, tem que aceitar ficar na reserva. Já tem o nome de quem está te barrando? Você diz? Barrando? Não, tem vários, não é barrando, até porque não tem processo. Mas tem vários deputados. O próprio irmão do deputado Osto é um deputado com um mandato brilhante que terá uma votação espetacular se for candidato. É espetacular. Entendeu? Mas eu quero saber quem é que o programa do MDB não está te convidando. Não. Não, quem está me barrando É. é estrutura partidária. Estrutura partidária. É quem manda no partido. Eu fui presidente, né? É muito fácil, eu posso falar que eu fui presidente. Eu fui presidente, quem decidia era eu, então não preciso te responder mais nada. Mas eu sei, por outro lado, o presidente me ajuda demais, pessoalmente. É um dos caras que mais me ajuda, mais me ajuda na questão da Falar o saúde. nome, eu acho. Lógico. Por isso que você... Na questão da saúde. até- O Osto hoje me ajuda a salvar vidas. É uma coisa fundamental. Sou grato demais a ele. Entendeu? Sou grato demais ao governo que fez obra. Sou grato demais ao presidente. Por isso que eu te falei. Não está em momento de decisão, porque tu não tem. Agora, eu não tenho medo de enfrentar nada. E na hora de tomar uma decisão, eu vou tomar a decisão colocando sempre em primeiro lugar minha gratidão. Em primeiro lugar, minha gratidão. Se for um partido menor, aí você perde, a chance fica menor, né? Posso te fazer uma pergunta? Faz. Sem demérito e sem inovação. Lógico. Mas uma pergunta. Você prefere ser reserva do Flamengo ou titular no São Cristóvão? Ou titular no Guarani? Ou titular... Respondo rápido. Reserva no Flamengo. Você vai ser reserva do Pedro, do Arrascaeta. Então, um partido grande é um partido grande. Todo mundo sonha. O cara do São Cristóvão sonha em jogar no Flamengo. O cara do Maduro Antônio, o cara do Botafogo sonha em ir para a Europa. Todos sonham, sempre num partido maior, e não pode ter medo de enfrentar. Eu não tenho medo de enfrentar. Se eu tiver que ser candidato para um partido, esse partido for grande, eu vou me sentir um privilegiado por estar no meio de grandes. Só isso, não tem diferença. Aí, se você não obtiver isso, querido, a vida é feita assim, de vitórias e derrotas, de êxitos e de insucessos. Essa é a história da vida. O que não pode ser feito é de covardia, de você deixar de caminhar numa estrada porque você olha e avistou pedregulho, tenta ultrapassá-los. Entendeu? Eu sempre digo o seguinte, máxima da minha vida foi sempre o seguinte, eu tenho muita noção. Eu podia dizer, não, eu sou isso, estudei, eu não estudei nada. Eu tenho, será a bondade de Deus ter me dado o que me deu. Não sei se eu falo bem, se eu não falo mal, sei que eu não faço nenhuma vergonha. Então,
Eu sempre dei, mas sempre olhando. Eu sempre olho para trás e não me vanglorio do que eu caminhei. Porque eu olho para frente e sei que ainda tem muito que caminhar. Eu digo que a minha máxima, a minha vida é um trem que parte quando a gente nasce. Eu não me aborreço por estar no vagão principal, quando no decorrer desse trem, na sua viagem da vida, eu olho e vejo que algumas pessoas desceram dos vagões, pararam numa estação. Eu não procuro trazê-los de volta. Eu fico preocupado porque na próxima estação tem gente esperando. Estou preocupado com o novo embarque. E também não estou preocupado com aqueles que embarcarão e descerão. Estou preocupado no final da viagem. É olhar e ver quem chegou até o final da viagem comigo. Se você está no trem. É isso que me interessa. Meu amigo, boa sorte. Obrigado. Na vida. Obrigado, já. Valeu. Prazer participar com você. Obrigado, eu que agradeço. Canal do Tchau, Paulo Melo, nesta quinta-feira, às 20 horas. Até lá, compartilhem esse bate-papo, se inscrevam no canal. Até já.